YouTube para ver se está funcionando antes que o pessoal comece a reclamar. Gente, eu quero propor um estudo bíblico ousado, de um assunto complexo, um assunto que eu nunca vi ninguém falando, então eu vou tratar com muito temor esse tema. E o tema nosso é a religiosidade. A religiosidade. Pastor, tanta gente fala sobre isso, é verdade. Obrigado, meu irmão. Mas não abordando esse texto que eu vou trabalhar com vocês, ou esse problema que eu vou tratar com vocês aqui. Eu convido você para uma leitura. Então, o nosso tema será: a religiosidade é uma desgraça. E quando eu falo desgraça, é realmente desconstruindo a graça. A religiosidade desconstrói a doutrina da graça, e a gente vai trabalhar isso, se Deus quiser, com base nesses textos. Eu vou começar com uma leitura de Efésios 2, mas depois eu também quero ler Atos 21. Então, vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo de número 11 em diante, por favor. Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Outra versão, de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Note que no versículo 21 ele fala assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E por que isso é importante? Vamos lá. Eu disse que eu ia ler dois textos, o segundo deles é Atos 21. Coloquem Atos 21, mas antes eu quero falar uma coisa para você lembrar. O apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado por ordem do imperador Nero. O ano de decapitação de Paulo não está aqui na minha memória agora, mas é antes do ano 70, 60 e poucos e tal. E o Paulo, ele ficou preso muitos anos antes de ser decapitado. Alguns anos antes de ser decapitado. Primeiro ele ficou preso em Jerusalém, depois ele desce para a região marítima do mar Mediterrâneo, ele fica preso em Cesareia Marítima. Parece que ele fica preso em Cesareia 2 anos. Então ele troca de cadeia. Sabe quando transfere o preso? Paulo estava preso em Jerusalém e ele é transferido para Cesareia. Ele fica em Cesareia 2 anos. E de lá Paulo vai para Roma, preso. Em Roma ele fica também alguns anos, poucos anos, mas ele fica ali. Primeiro ele é
ele sente uma certa liberdade, ele está preso numa prisão domiciliar. E depois, perto da morte, acontece um evento histórico, não vou tratar aqui, que Paulo é acusado de ser na verdade, os cristãos são acusados de incendiarem Roma, e Paulo era o líder dos cristãos. Então, Paulo, há um câmbio, ele que estava em prisão domiciliar, agora ele fica preso na masmorra. E dali, Paulo é morto. E por que isso tem a ver com religiosidade? Vocês sabiam, quem lembra em que circunstância Paulo foi preso? Paulo foi preso quando ele foi levar uma oferta em Jerusalém. Paulo foi preso quando ele foi levar uma oferta em Jerusalém. E essa oferta ele levantou durante anos. Naquela época não tinha Pix, não tinha tinha banco, mas não tinha como transferir de um banco para o outro. Você tinha que levar em espécie. Tinha que levar a oferta em espécie. E Paulo, eu li esse texto de Efésios, que Paulo fala assim, gente, não tem, para Deus, para a salvação, não tem judeu ou gentil, Deus não vê seu passaporte. Para Deus, o novo nascimento te torna família de Deus. E acabou. E no final da leitura de Efésios 2, ele fala assim, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Do que ele está falando? Apóstolos é o pessoal do Novo Testamento, profetas são os judeus. Então, tem fundamento dos apóstolos, tem fundamento dos profetas, sendo ele Cristo a pedra angular, a pedra sobre a qual o edifício é construído. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário. Ele está falando de um santuário, mas é um santuário onde contempla judeus e gentios. Está claro isso? Porque lá atrás ele fala assim, que ele derrubou a parede, versículo 13, vocês que estavam longe agora foram aproximados em Cristo, ele é a nossa paz, ele evangelizou a paz. Versículo 15, aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um novo homem, um novo concerto. Em Cristo, eu estou meio que dando sequência ao que eu falei domingo. E versículo 17, vindo, evangelizou a paz a quem estava longe, a vocês também que estão perto, então tem um povo só. O novo templo erguido para Deus e por Deus é um templo que não tem parte dos gentios. É um templo onde todo mundo tem acesso. A partir do momento do novo nascimento, você é templo de Deus. A partir do momento do novo nascimento, você é casa de Deus. Você não vai à casa de Deus, você é casa de Deus. Essa é a doutrina mais cristalina da graça disponível a todos os homens na Bíblia. Acontece que Paulo faz uma oferta longa. Eu posso mostrar aqui trechos dessa oferta. Por exemplo, quando que Paulo começa a fazer ofertas? Atos 11, versículo 29 e versículo 30. Vamos lá. Atos 11, versículo 29, versículo 30. Há um problema que é a profecia de Ágabo, no capítulo 11, que haveria uma grande fome na terra. Então, em Atos, na Judeia. Em Atos capítulo 11, no versículo 28, diz assim, apresentou-se um profeta lá chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual veio nos dias de Cláudio. Então, há uma profecia que havia uma grande fome, haveria uma grande fome. Tipo lá o sonho do José, que ia ver aos 7 anos, teve uma profecia que ia ter uma grande fome. Versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia.
vai gravando vai anotando aí. A igreja da Judéia, a Judéia é onde fica a sede da igreja. Porque a igreja nasce em Jerusalém, Jerusalém é a capital da Judéia. E os irmãos do mundo inteiro começaram a falar, tem fome lá na Judéia, deixa com a gente. A gente vai levantar ofertas para socorrer os irmãos da Judéia. Isso é o que diz o versículo 29. 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então você já vê aqui Saulo, aqui ainda é chamado Saulo, né, porque ele se converteu uma página atrás, envolvido diretamente nesse negócio de levantar a oferta. Em Atos capítulo 24, eu estou dando saltos aqui, mas só para a gente ter uma ideia, em Atos capítulo 24, no versículo 17, o apóstolo Paulo, num discurso, na verdade numa defesa, né, ele deixa escapar que quando ele foi para Jerusalém, ele foi lá levando oferta. Então Paulo vai para Jerusalém. Quando Paulo é preso, pessoal, Paulo é preso e ele está carregando alguns sacos de dinheiro. Eu não estou exagerando. Vários sacos de dinheiro. Paulo está levando muita grana para Jerusalém. Depois a gente pode tentar falar sobre valores, mas não é o tempo aqui. E quando Paulo vai levar essa oferta, que ele angariou durante um tempo lá, que passou de ano, ele é preso. E Paulo nunca mais é solto. Paulo, ele não foi preso porque ele estava pregando na praça. Paulo não foi preso porque ele estava discursando e discutindo teologicamente. Não, Paulo foi preso sob uma acusação. A acusação era falsa, mas a acusação era religiosidade. A prisão de Paulo é o seguinte, ele foi preso sob a acusação de profanar o templo. O que é isso? De levar um pagão e colocar ele da porta para dentro do templo, porque os pagãos tinham que ficar só na parte dos gentios. E segundo a acusação que nós vamos ler, o apóstolo Paulo foi acusado de levar o Trófimo para dentro do templo, só que era mentira. Ele não levou o Trófimo. O Trófimo estava com Paulo na viagem, mas o Trófimo não foi ao templo com Paulo. Ou seja, o que prendeu Paulo, e Paulo já tinha sido preso várias vezes e tinha sido solto, inclusive por milagre, vocês conhecem o texto. Mas o que colocou uma corrente nos pés de Paulo que não saiu nunca mais foi a religiosidade. É quando Paulo é preso por esse motivo. No capítulo 24 do livro dos Atos, versículo 17, fala: depois de anos, eu vim trazer esmolas à minha nação e também trazer uma oferta. Depende da sua versão. E nessa prática, alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivessem alguma coisa contra mim. Que esses mesmos digam e tal. Então, ele está falando em que momento ele foi preso. O que mais que eu posso falar a respeito dessa oferta? Da onde Paulo levanta esses recursos? Paulo levanta esses recursos das regiões gentílicas. Essa grana, ela vai para ajudar os irmãos de Jerusalém e da Judéia, mas ele não era dinheiro de judeus. Esse era dinheiro de pagãos convertidos, de gentios convertidos. Vamos lá. Essa oferta, Paulo levanta, são muitos textos, mas vamos lá. Romanos 15, 25. Paulo fala o seguinte, vamos lá, Romanos 15, 25. 15, 25, vamos lá. Mas agora estou de partida para Jerusalém, para servir aos santos, porque aprouve a Macedônia é uma região, e a Acaia é uma região, levantar uma coleta em benefício dos pobres, de entre os santos, aqueles que vivem em Jerusalém. E isso pareceu-lhes bem,
mesmo porque eles são devedores, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais judeus, também devem servir com os bens materiais e tal, tendo depois concluído isso, consignado. Quer dizer, veja que Paulo, ele está numa viagem, ele fala o seguinte, que os irmãos da Macedônia e da Acaia estão enviando ofertas para os irmãos de Jerusalém. Vai vendo. Que mais? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, eu não vou ler todo ele, mas do versículo 1 em diante, o Paulo elogia os irmãos da Macedônia. Ele fala assim, ó, em muita prova de tribulação manifestaram abundância, alegria e profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Ele está dizendo o seguinte, mesmo vocês sendo pobres, um dá 10, o outro dá 5, outro dá 20, outro dá 2, outro dá... Tipo a gente, quando vamos fazer alguma coisa, ninguém aqui é milionário. E a gente junta tudo e a gente vai lá e consegue fazer. E aí Paulo está elogiando a fé dos irmãos da Macedônia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, versículo 5, versículo 7, versículo 12, Paulo fala que a Acaia, que é uma região, se dispõe há mais de ano para levantar ofertas. Veja, a administração desses serviços não supre só a necessidade dos santos, mas ele supre também outras necessidades e tal. Enfim, e qual era o motivo dessa movimentação toda? Porque os irmãos estavam em necessidade lá em Jerusalém. Tinha assistido a profecia, que estava com fome em Jerusalém, e Paulo olhou para essa necessidade, e ele pensou o seguinte, pelos textos de Paulo, falou assim, olha, se Jerusalém tem crentes pobres, então eu vou mostrar agora, vou lutar agora pela unidade. Vamos costurar essa união de judeu e gentio. Porque agora os judeus estão em sofrimento e necessidade, o pessoal da Judéia. Então os irmãos que eles não conhecem, do povo gentio, eles nunca viram essas pessoas, eles vão mandar recursos, porque de ambos os povos Deus fez um, é só um povo, nós somos irmãos, a sua dor é a minha dor, e tal. E esse é o discurso de Paulo. O discurso de Paulo é na questão da comunhão. O discurso do Paulo tem a ver com que Deus derrubou a parede de separação no Evangelho. No Evangelho não tem isso. No Evangelho não tem isso. Isso tem entre os judeus religiosos, mas os cristãos não têm isso. Essa é a ideia de Paulo. Então, veja o que Paulo fala a respeito dessa oferta. Romanos 15, 27. Vamos fazer um teste? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou falar o texto, alguém acha e lê aí o texto. Porque se eu vou falar, ficar procurando aqui, vai ficar difícil. Você fica em pé aí e lê o texto. Então, o primeiro texto que eu preciso, Romanos 15, 27. Vamos ver quem vai. Obrigado. Veja que Paulo está falando assim, vamos misturar judeu e gentil. Quer dizer, a unidade é um povo só, judeu e gentil, essa é a ideia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, alguém leia o versículo 13 e 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, 13 e 14, por favor. O que Paulo quer provar? Levantando ofertas dos pagãos, eu vou colocar entre aspas, que agora eles são cristãos, batizados, tal, dos gentios, para ajudar a igreja principal, para ajudar os pobres da Judéia. Onde Paulo quer chegar? Ele quer provar que o evangelho finalmente quebrou a parede da separação. Quebrou a parede da separação. Os que não foram circuncidados estão estendendo a mão para os circuncidados. E está tudo bem. Isso aqui é a prova prática, empírica, que a graça de Deus quebrou, saiu, a prova empírica que Gênesis capítulo 12 se cumpre. O que diz Gênesis 12? Que em ti
em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, a proposta do Evangelho é que o Evangelho quebra todas as paredes regionais, linguísticas, culturais e tudo mais. Porque lá em Apocalipse capítulo 7, o apóstolo vê uma multidão de tribos, povos, línguas e nações, todas de pé diante de Deus e do Cordeiro, salvos na perspectiva do sangue de Cristo. Eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, Paulo está mostrando que o Evangelho quebrou a parede dessa separação. E, especialmente, Paulo estava fazendo isso para cumprir o acordo com os apóstolos, porque no capítulo 15 tem um problema lá, que Paulo é chamado a Jerusalém para resolver o problema. A gente até chama de primeiro concílio, concílio de Jerusalém e tal, não sei se dá para chamar de concílio, mas eles vão para Jerusalém para definir o que os gentios têm que guardar da lei. Eles têm que guardar sábado? Lá não fala do sábado, então não tem que guardar. Eles têm de se circuncidar? Não, lá não fala de circuncidão, eles estão em circuncisão. Então, o gentio que se converte a Cristo não tem que se circuncidar. Quer dizer, não tem que virar... O pagão, ele não tem que virar judeu para depois virar cristão. Não precisa, ele pode ser cristão direto, ele pode ser ligado direto na oliveira verdadeira. E aí, lá no concílio de Jerusalém, quando Paulo vai embora com documento, isso não aparece em Atos 15, que eu estou falando. Isso vai aparecer em Gálatas 2, quando Paulo fala de Atos 15. Eu falei, hoje a gente vai dar uma viajada na Bíblia, né? Então, lá em Gálatas 2:10, há mais um texto aí. Gálatas 2:10, quem puder, ver se tem gente boa de ler Bíblia aí. Fala com voz de profeta, vê aí, alguém. Ok, então, isso, quer ver? Põe um versículo antes na tela, o versículo 9. Paulo está falando sobre o concílio. Ó, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Quefas, João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, dessa de comunhão, a fim de que nós fôssemos aos gentios, e eles para a circuncisão. Há um acordo aqui. Paulo, Pedro, Tiago, tal, fica para os judeus, e Paulo vai aos gentios. E aí o próximo versículo. Só que eles só recomendaram a gente para a gente não se esquecer dos pobres. Então, lá em Atos 15, Paulo, isso não aparece em Atos 15, né? A gente está vendo isso aí em Gálatas. Paulo sai de Atos 15, lá do concílio, com a carta que documenta que gentio não precisa ser circuncidado para ser cristão, só que ele sai com essa recomendação que a gente descobre em Gálatas, dizendo assim, vocês se lembram dos pobres, porque a verdadeira religião é cuidar dos pobres. E aí Paulo começa a trabalhar essa questão de ajudar os pobres. E quais igrejas ajudaram? Bom, a Macedônia, vamos falar de regiões. A Macedônia, eu estou falando de Filipos, Tessalônica, Bereia, aqueles lugares que Paulo foi preso lá no capítulo 16. Esses irmãos ajudaram nessa oferta. Então, vamos falar 5 locais ou regiões que levantaram essa oferta. Região número 1, Macedônia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Eu não sei se vai precisar ler, mas se der colocar na tela aí, eu estou exigindo demais hoje, mas segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Vai aparecer ou não? Senão alguém vai aí mais rápido e ler. E não somente fizeram isso, não, é de 1 a 5, eu falei. Alguém vai ler? Não? Eu acho aqui, peraí. Porque assim como o sofrimento... tudo bem, gente, esquece, eu vou aqui, vamos lá. Obrigado, irmã, eu sei que eu estou exigindo demais hoje, vamos lá. 2 Coríntios 8, eu não estou achando, eu estou em Romanos, por isso não está dando certo. Tá bom até aqui. O que eu estou mostrando? Que as igrejas da Macedônia, Macedônia não é uma cidade, é uma região.
As igrejas da Macedônia, mesmo pobres e pequenas, espremeram aqui, daqui, ali, e levantaram uma grande oferta para mandar para a igreja de Jerusalém. Vamos lá, a igreja aos Filipenses, na Filipenses 4,15, está falando que dos irmãos ajudando, mas não vamos ler. Segunda região, a região da Acaia, eu estou falando Corinto, Corinto é a grande cidade, né? Portuária, não sei o que lá, mas tem toda a região. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Ali o apóstolo Paulo, pode ser o 1 e o 2, se alguém tiver rápido aí no gatilho. Paulo está dizendo o seguinte, vamos recolher a oferta toda semana. Lá no próximo versículo, ele fala assim, no primeiro dia, não é? Alguma coisa assim? É. Então, essa segunda região, a primeira região da Macedônia, levantando ofertas para Jerusalém. Segunda região da Acaia, levantando ofertas para Jerusalém. Terceiro, aí tem muitos textos, tá? Sobre essa região da Acaia, porque Coríntios 9, sabe aquele texto que a gente usa para falar de oferta? É Paulo recolhendo ofertas para essa situação. Segundo aos Coríntios 9, 2, a Acaia está pronta desde o ano passado, ele fala isso. E no capítulo 9, Romanos, capítulo 15, pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma contribuição, Romanos 15, 26. Então, tem muitos textos. Terceira região, falei Macedônia, Acaia, agora Galácia, que também não é uma cidade, é uma região. Ele também fala lá no capítulo Coríntios 16, 1, que ordenou as igrejas também da Galácia para levantar uma oferta. De que igreja, região é essa Galácia? Do que ele está falando? Antioquia, que eu falo aqui, é a Antioquia da Psídia, não a Antioquia da Síria. Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, aqueles lugares lá. Quarta região onde Paulo recolhe ofertas para mandar para Jerusalém. A Ásia. Ásia, entende-se a Ásia menor, que eu estou falando de Éfeso, aquele região Laodiceia, não sei o quê. Atos capítulo 20, versículo 4, ele fala sobre isso. E aí, vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 4, leia esse texto. Atos capítulo 20. Presta atenção, Paulo cita 7 homens aqui. Sópatro, de Bereia é uma região. Aristarco e Secundo, de Tessalônica, é outra região. Gaio, que é de Derbe, é outra região. Timóteo, Tíquico e Trófimo, esses são da Ásia. O que Paulo está fazendo, por que tem essa lista? Por que ele está falando da oferta e levanta esses 7 caras? Por quê? Esses eram os representantes das igrejas que ofertaram. E Paulo está trazendo não só o dinheiro da galera para levar para Jerusalém, mas ele está também trazendo um presbítero, alguém da igreja para viajar até Jerusalém. Ele está levando as ofertas, mas ele também está levando 7 pessoas. Por quê? Primeiro, por questão de transparência, prestação de contas e tal, porque naquela época não tinha vídeo, live, para falar, está aqui a oferta que vocês deram, está aqui, estou entregando. Não tinha. Então, ele está levando um de cada região, aí, por isso ele está levando cada um de cada região. E aí, agora, que a gente trabalhou bastante esse conceito, vamos ao texto de Atos capítulo 21, e eu vou mostrar para vocês o que é que acontece quando Paulo, finalmente, depois de anos de trabalho, as igrejas que Paulo abriu eram igrejas pequenas, tipo, sei lá, 10 crentes aqui, 20 ali, 50 ali, e ele é numa casa aqui, é numa casa ali, é embaixo de uma árvore, é na beira da praia, lembram, né, da mulher na beira da praia, Lídia, não sei o quê, e aí ele foi levantando recursos daqui, ali, acolá, até que levantou uma grande coleta, no fim deu uma grande coleta. E Paulo vai finalmente visitar Jerusalém, numa viagem oficial, como apóstolo, comissionado pela igreja, no capítulo 13 de Atos. Ele vai a segunda vez a Jerusalém, oficialmente. A primeira é no concílio do capítulo 15, e essa é a segunda. Aí imagina Paulo, quando ele chega lá, o pessoal vai receber Paulo,
Quem é o líder da igreja à época? Era Tiago. Então Tiago vai sentar com Paulo, ô meu irmão, vai ter uma reunião de obreiros para receber o nosso missionário e tal. E Paulo chega com toda essa grana. Eles não sabiam. O pessoal de Jerusalém que está em dificuldade, eles não sabiam, não tinha WhatsApp, não tinha grupo da igreja, não tinha nada. Então, eles só estavam passando necessidade. Paulo apareceu, falou, veio, vamos embora, reúne a igreja, chama fulano, passa na casa do Tiago, chama todo mundo e vem. E aí, imagina Paulo entrando na sala, ele fala, não vim só, eu tenho mais alguns companheiros. Quantos companheiros ele tem? Ah, vocês estão comigo. Tem aqui alguns companheiros, cada um está carregando uma mala com a soma vultuosa de dinheiro. E Paulo está dizendo, tem uma mesa aí para colocar esses recursos? Tem aqui donativos. Né? Não vim aqui de mãos vazias. Eu sou um missionário que eu não vim aqui levantar recursos. Eu vim trazer. Oh, você veio trazer oferta para a gente? Boa hora, porque você sabe dessa fome? Eu falei, eu soube da profecia da fome e andei por todas essas regiões. Aqui tem oferta da Ásia para vocês, aqui tem oferta de Éfeso para vocês, aqui tem oferta de Tessalônica, da Bereia, de não sei o quê, de todo lugar. Olha que bênção, porque nós somos um povo, né, irmãos? Nós somos um povo. E nós pregamos a unidade. Jesus Cristo morreu pregando a unidade. Significa que o seu problema já não é mais seu problema, é nosso problema. Porque se nós somos irmãos, o teu problema agora é problema nosso. Aonde que eu coloco esse dinheiro? Vamos orar, vamos não sei o que lá. Isso é o que Paulo pensava quando chegou com toda essa galera lá na igreja em Jerusalém. Agora vamos ver o que acontece na prática. E aí vamos saber por que eu estou falando que a religiosidade, o tema do sermão aqui, por que a religiosidade é uma desgraça. Eu vou colocar 3 pontos, e o primeiro é, a religiosidade levanta a parede que a graça derrubou. A religiosidade levanta de novo a parede que a graça já derrubou. Vamos ver quando Paulo entra lá em Jerusalém com a oferta. Capítulo 21, verso 17. Tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, veja que Paulo fala, os irmãos nos receberam. Por que ele fala nos, no plural? Porque é ele e esses 7 companheiros. Ele tem uma comitiva agora. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Tem ou não tem uma reunião de obreiro aqui agora? Acontecendo. E tendo-o saudado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo começou a falar, um dia eu estava lá, uma mulher estava lavando roupa, estava não sei o quê, aí eu falei de Jesus para ela, e ela aceitou. Um dia a gente estava no tal lugar, e aí eu fui preso, mas a gente orou e cantou, e deu um terremoto, não sei o quê. Paulo começou a contar os testemunhos. Contou minuciosamente o que Deus fizera entre eles, entre os gentios, por seu ministério. Que esse era o acordo, Paulo vai para os gentios, né? Agora ele está voltando com toda essa oferta. Versículo 20. Ouvindo, deram glória a Deus. Agora se liga no balde de água fria que ele vai levar dentro da igreja. Ouviram e deram glória a Deus. E lhe disseram, bem vês, irmãos. Bem vês, irmão. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. E todos eles são zelosos da lei. E eles foram informados a teu respeito, que você anda por aí pregando, que você ensina os judeus, dentre os gentios, a apostatarem-se de Moisés. E que você fica pregando e dizendo que eles não precisam circuncidar seus filhos. E que eles não precisam andar segundo os costumes da lei. O que a gente vai fazer agora? Entendeu o balde de água fria?
Paulo viaja, ele fica anos, ele é preso, ele é solto, ele viaja, ele levanta recursos aqui, dali, acolá, e vai, coloca. Aí, irmãos, temos bastante. Os irmãos de Jerusalém, não, o problema deles acabou. Porque nós vamos resolver o problema deles. O problema deles é a fome, não tem mais fome. Porque nós vamos levar dinheiro pagão, dinheiro dos gentios. Porque não existe mais essa história de judeu e gentio. Eles são nossos irmãos. Nós somos um povo só. Acabou essa conversa. De ambos os povos, Deus fez um santuário. Não existe pátio dos gentios mais, nesse novo templo que é espiritual. Então vamos. Aí quando Paulo chega, imagina a cena. Uma mesa comprida, os presbíteros se reúnem, o apóstolo Paulo coloca os sacos de dinheiro. E disse aí, irmãos, isso é o que o Espírito Santo mandou a gente fazer. E aí os apóstolos falam para Paulo assim: muito bom o seu testemunho. 15 aqui, 20 ali, 30 acolá, 40 batizados não sei aonde, sei o que lá, muito bom. Aqui em Jerusalém nós temos dezenas de milhares de membros. Aqui na capital nós temos dezenas de milhares de membros. Coloca esse texto aí, que é o versículo... Qual? 20. Bem, vês, irmão, quantas dezenas de milhares aqui em Jerusalém dos judeus creram. Só que é o seguinte, todos eles guardam a lei de Moisés, do mesmo jeito. Então a gente circuncida os filhos, então a gente guarda sábado, então a gente observa as leis dietéticas, então a gente lava a mão tal hora, então a gente faz as festas, então a gente é do ramo, a gente continua judeu. E você não, né? Pelo jeito não, né? E o apóstolo Paulo olhou para o Tiago, para o pessoal da sede, e baixou a cabeça. Vocês estão percebendo? Ele não ousou falar, porque ele não é o líder, né? Mas se ele pudesse falar, ele ia falar assim: vocês vão entrar nessa de novo? É sério isso? É sério que vocês vão falar para mim? O saco de dinheiro aqui na mesa. E vocês vão falar para mim? O que vocês vão falar para mim? Porque eu tenho um documento que vocês me deram, de que o pessoal pagão não tem que se circuncidar, não sei o que é, tal, e vocês vão entrar nessa história para mim de novo. Vocês não vão falar isso para mim, né? E aí o Tiago, o pessoal fala: então, todo mundo aqui é zeloso da lei. Próximo verso. E a gente ficou sabendo, chegou aqui aos nossos ouvidos, foram informados, os judeus aqui de Jerusalém foram informados, que você fica ensinando que não tem que observar a lei de Moisés, que você fica falando só de Jesus, mas não de Moisés, que você fica falando só do batismo, mas não da circuncisão, e que você fica falando que e tal. Próximo versículo 22, o que a gente vai fazer? Eles estão sabendo que você chegou. Não te dá uma indignação saber disso? O cara está lá de pé, o dinheiro em cima da mesa, dinheiro de pobres. Eu li os textos para vocês, da pobreza de vocês, eu louvo a Deus por essa igreja, porque da pobreza de vocês, vocês conseguiram espreme daqui, espreme dali, e enviar os recursos. Ele viajou quilômetros, ele viajou muitos quilômetros, milhares de quilômetros. Pega um fundo da sua Bíblia e vê as últimas viagens de Paulo, o zigue-zague no mapa do Paulo. É ele levantando recursos, pregando, levantando recursos. E aí, irmãos, que se sobrar, põe a parte, manda. No primeiro dia da semana, vocês lembram dos pobres, porque o dia que eu fui lá em Jerusalém, eles falaram: não esqueça dos pobres. E eu estou fazendo isso. Anos e anos trabalhando. Aí ele chega lá, coloca o dinheiro em cima da mesa,
E vem os caras com essa conversa aí. Então, você sabe, né? O que a gente vai fazer? Aqui em Jerusalém, todo mundo sabe. A mesma lógica do cara que você está ajudando, e ele vai te julgar porque você tem bigode. Você acha que não tem isso? Porque tua mulher usa calça. Porque a tua esposa entendeu que ela fica mais bonita com o cabelo aqui, não com o cabelo até no joelho. Aí, então. E Paulo, naquela mesa, viu a parede que o Evangelho destruiu, a parede da separação entre dois povos sendo erguida, sendo levantada. O que você há de fazer? Os caras estão sabendo que você está aqui. O apóstolo Paulo não teve coragem de retrucar, de rebater, de contrapor, debater. O apóstolo Paulo não teve coragem de... Ele não disse nada. Ele ficou olhando o Tiago, o Pedro, o pessoal da sede, da igreja grande, que tem dezenas de milhares, né? Não é o que ele falou? Nós temos aqui dezenas de milhares. E aí, ele não disse nada, e os próprios caras falaram, a gente tem uma ideia, que é o versículo 23. Faz o seguinte, faz o que a gente vai te sugerir. É uma sugestão. Faz o que a gente vai te falar. Tem aqui entre nós 4 homens que fizeram voto, mas eles são pobres. Voto é o voto de Nazireu, que não vem ao caso aqui. Coisas de judeus. E quando termina o voto de Nazireu, tem que fazer uma purificação de 7 dias e rapar a cabeça. E pagar uma grana. Faz o seguinte. Tem aqui 4 homens judeus que fizeram voto lá do Nazireu, como Moisés falou. Vamos fazer o seguinte, cara. Parece que dinheiro não é um problema para você, né? Parece que dinheiro não é problema, porque você veio com esses sacos de dinheiro. Pega um pouco desse dinheiro e paga para eles, por eles, a despesa do voto, que é um voto pesado. Então, sei lá, eu não sei o valor, cada um é 5 mil. Então, pega 5 mil, dá para cada um, paga, fala, deixa o seu voto comigo, eu pago. A parte do pagamento deixa comigo. Faz o seguinte, vai lá, se santifica com eles, rapa a cabeça, faz o esquema, faz as orações, canta as músicas, paga o valor. Porque se você fizer isso, aí a gente fala para eles assim, não, o Paulo continua judeu. Fica tranquilo. Faz o que nós vamos te dizer. Toma-te, purifique-te, faça as despesas necessárias para que raspem a cabeça. Saberão que não é verdade o que dizem a seu respeito. E que, pelo contrário, que você também guarda a lei. Paulo olhou, é a sede, é o apóstolo, é o esquema, né? Próximo versículo. Quanto aos gentios que creram, um gentio, pagão, 100% pagão, nunca foi judeu, que creram, já lhes transmitimos as decisões que eles se abstenham das coisas sacrificadas, a ídolos, do sangue, da carne sufocada, das relações sexuais. Isso é o que está decidido lá em Atos 15. Versículo 26. Então Paulo, vocês estão percebendo a indignação? Tomando aqueles homens no dia seguinte, foi lá se purificar com eles, entrou no templo, pagou, acertando o cumprimento dos dias da purificação. Quanto é? É tanto, eu vou pagar o dos 4. Passa aqui no débito para mim, os 4. Aí Paulo foi lá, pagou, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Próximo texto. Quando já estavam por findar os 7 dias,
Os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Próximo texto. E disseram: israelitas, socorro, esse homem que anda por toda parte, ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse santo lugar, e ainda introduziu até gregos no templo e profanou o recinto sagrado. Próximo texto. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. Viram Paulo andando, porque Paulo tinha uma comitiva de 7 pessoas. E viram Paulo com Trófimo, que era um Efésio, lá na cidade, e deduziram, se Paulo está no templo, ele trouxe esses caras tudo para o templo. Então, profanou o lugar. Próximo texto. Agitou-se a cidade, havendo concorrência do povo, agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Vai colocando o texto aí, por favor. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, toda Jerusalém que estava amotinada, e então esse, levando logo o soldado centurião, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados pararam de espancar o Paulo. Paulo começou a ser espancado, aproximou-se do comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado, com 2 cadeias, e Paulo nunca mais ficou solto. Paulo nunca mais teve os pés ou mãos sem algemas. Você está entendendo? Até o dia da morte. Porque dali nos falta tempo. Ele vai para Cesareia, esperando o julgamento. De Cesareia ele apela para César, ele vai para Roma, sofre um naufrágio, e depois do naufrágio ele fica em Roma preso, e depois ele é morto. Então, o que matou Paulo? Claro, foram as mãos romanas, mas por que Paulo... A escada em espiral que Paulo desce até a morte, o start disso começa quando ele entra em Jerusalém com alegria, levando ofertas para os judeus, oferta dos gentios para os judeus. E quando ele coloca o dinheiro em cima da mesa, anos e anos de trabalho, ele ganha um balde de água fria, dizendo: aqui, minha amiga, aqui é outro esquema. Então eu queria deixar 3 pontos, eu nem vou, porque eu trabalhei muito tempo no começo. O primeiro é que a religiosidade levanta a parede que a graça derrubou. Quando você encontra alguém que diz que você é uma bênção, mas você está diante de um religioso. Quando a pessoa diz que você é uma bênção, mas o seu cabelo, a sua unha, a sua roupa, o seu óculos, o seu corte de cabelo, a sua blusa, você é uma bênção, mas o seu dízimo. Você é uma bênção, mas o jeito que você ora, que você não ora virado para tal lugar, você não ora, você ora em pé, não ajoelhado, você ora não sei o quê, você não fecha o olho, você não sei o que. Quando você enxerga, quando você tem essa experiência, você está vendo irmãos levantando a parede que Jesus derrubou. Porque o Evangelho derruba a parede da separação, e de ambos os povos faz um só. E essa parede da separação, ela é levantada pela religiosidade. Quando você vê um religioso, uma das marcas do religioso é a questão de nós e eles. Nós e eles. Não é nosso. Nós e eles. Então, nós somos... É o que eu preguei domingo. O fariseu orando: Senhor, graças te dou que não somos como eu não sou como os demais. Não, eu não. Eu sou diferente. Eu sou diferente. Então, primeiro ponto, a religiosidade levanta a parede que a graça derrubou. Segundo ponto, é que a religiosidade gera vagabundos espirituais. A religiosidade gera vagabundos espirituais. Geralmente, a pessoa que fica falando dessas picuinhas,
são vagabundas espirituais. Geralmente o cara que fica falando de roupa, do teu dente, do seu cabeça, esse cara não prega para ninguém. Esse cara não faz nada de valor no mundo espiritual. Ele não batiza ninguém. Ele não batiza ninguém. Ele fica dentro da igreja enchendo o saco das pessoas. Mas você falou tal coisa, mas você, na hora, a bênção apostólica, você não sei o que lá, ele quer pôr regra em tudo. O religioso é o cara que põe regra em tudo. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, eu acho que pode ser o começo aí. Eu não sei o versículo, não estava no meu sermão, mas eu acho que está no começo. Vamos lá. Vieram de Jerusalém alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Presta atenção, não é nem lei de Moisés, não é nem Bíblia. Eles estão enchendo o saco de Jesus, por causa dos discípulos de Jesus, porque os discípulos não obedeciam o que mesmo? A tradição dos homens. Por que os seus discípulos não transgridem a tradição dos anciãos? Aí Jesus falou: do que você está falando? Que tradição é? Do que você está falando? Não, eles não lavam mão, né? Eu vi aí na hora do almoço, eu fiquei olhando. Você fez as curas, pregou, o paralítico andou, não sei o que lá. Aí na hora do almoço, do jeito que eles estavam, eles comeram. Não lavaram a mão. Eu falei: peraí, você viu as curas? Vi. E o que você acha? Não, tudo bem, as curas, tudo bem, Deus faz. Mas eles não lavam a mão. E aí, qual é o texto que diz que tem que lavar a mão para comer? Não, tudo bem, não tem texto. Não tem texto. Mas você sabe que é uma tradição antiga, né? Isso aqui é uma tradição antiga. Sua mãe não lavava a mão, não? Lavava. Teu pai, teu avô? Você sabe desde quando que a gente lava a mão e não sei o que lá? Por que seus discípulos não lavam a mão? A religiosidade, ela gera desocupados espirituais. Pessoas que só andam pela vida para encher o saco. Ele vê o vídeo na internet do cara pregando na rua, mas ele vai falar da bermuda. Ele não prega como o cara que ele está criticando. Ele vê o cara orando por cura, mas ele vai falar: não precisa de monte. Tá. Esse cara que fala que não precisa ir no monte, ele não ora nem no monte, nem no quarto, nem em lugar nenhum. Mas ele está ali para falar que não pode ir no monte. Não, para que ungir, não sei o que lá. Ele não unge ninguém, não ora em ninguém, não ora por ninguém, não faz nada. Mas ele está ali para colocar o sal no negócio, para salgar o negócio, para colocar a pimenta no negócio. Infelizmente, se a gente não vigiar, essa religiosidade alcança a gente. Se a gente não vigiar, é a gente que vai olhar para quem está dando fruto e ficar procurando, caçando enguiço. O cara está pregando lá: pastor, você concorda com toda a teologia que ele fala? Não, tudo bem, nem sempre eu concordo com tudo que a pessoa está falando, mas eu faço o que ele está fazendo? Não, então eu vou calar a boca, né? Porque é melhor fazer o que ele está fazendo com uma ou outra heresia, mas ele está fazendo, do que eu, do alto do meu conhecimento teológico, que fica num escritório, que não estou fazendo nada, não estou pregando para ninguém, não estou alcançando ninguém se batiza porque me ouve, ninguém se converte, ninguém se decide por Cristo pelo meu sermão, ninguém está, então pronto. Se eu não vigiar, se você não vigiar, a gente vai virar um crente chato, ranzinza e religioso, que mede as pessoas pela régua da nossa tradição humana. Aquilo que nós decidimos. Aquilo que um dia, anos atrás, 100 anos atrás, alguém falou assim: o homem tem que usar chapéu. Vocês sabiam que na Assembleia de Deus, antigamente, era obrigado a usar chapéu? Quem não sabia, levanta a mão. Então,
Só que para entrar na igreja tinha que tirar o chapéu. Então as igrejas, que eu estou falando da década de 30, 40, tinha chapelaria. Porque você tem que usar chapéu. Você tem que usar o chapéu. Você é homem, então o homem usa chapéu. Ora, bolas. Aí você entra na igreja e tira o chapéu. Aí você sai, tem que ter chapéu, porque o homem que se preze tem chapéu. Quer dizer, então quando a gente para ficar prestando atenção nessas bobagens, a gente se torna vadio espiritual. Um povo que não ora, que não lê, que não prega, que não chora, que não confessa, que não tem piedade, que não tem misericórdia, que não tem obra para apresentar, que não faz droga nenhuma, mas tem uma teologia perfeita. E como eu tenho uma teologia perfeita, eu estou aqui para ficar vendo os vídeos, comentando os vídeos. Comentar vídeo é obra? Então, se tem alguém aqui ouvindo esse sermão, ou aqui ou na internet, que acha que é um ministério ficar consertando, apontando os erros meus ou de quem quer que seja, deixa eu falar uma coisa para você. Você é só um cara chato que fica enchendo o saco. Tá certo? Você é só uma mulher chata que fica enchendo o saco de todo mundo. Você não é ninguém no reino de Deus. Porque você quer saber qual é a verdadeira religião? É quem se preocupa com o pobre. A verdadeira religião é quem é relevante para Deus. E ser relevante para Deus não significa ser relevante para os religiosos. Tem que terminar, né? Terceiro, a religiosidade mata. A religiosidade mata. E eu não estou falando, veja bem, filosoficamente, mata também. Eu não estou falando espiritualmente, mata também. Espiritualmente mata, filosoficamente mata, teologicamente mata, não sei o que lá da mente mata. Mas eu estou dizendo que mata mesmo. Porque o apóstolo Paulo, o maior vulto dos apóstolos do primeiro século, ele foi morto depois dessa prisão, cara. Por que Paulo foi preso? Bom, Paulo foi preso várias vezes, tudo bem, ele era acostumado a ser preso. Mas qual foi a última vez que Paulo foi preso e nunca mais foi solto? Nesse dia, de Atos capítulo 20. Quando depois de uma viagem gigante, depois de ofertas e mais ofertas, depois de levantar 7 testemunhas, 7 companheiros de viagem, depois de orar na praia de Éfeso, depois de tanto andar, depois de quilômetros e calos e cicatrizes e lágrimas e sorrisos e batismos e tanta coisa. Ele chega em Jerusalém, coloca o saco de dinheiro e fala: irmãos, louvado seja Deus. Deus seja louvado, porque lá não sei aonde tem 18 crentes, lá não sei aonde tem 12, lá não sei aonde tem 20, lá não sei aonde tem 4. E está aqui ó, o que eles enviaram. E aí o cara fala assim: mas aqui não tem 4, ou 15 ou 20 não, aqui tem dezenas de milhares. E o negócio aqui é guardar a lei de Moisés, e aí você parece que não, né? Parece que não sei, tal. Vamos fazer o seguinte, vem na nossa. Faça o seguinte, finja aqui com a gente. Paga o dinheiro. Dinheiro não é problema para você, né? Estou vendo aí o saco de dinheiro, então paga por esses 4, rapa a cabeça, faz o esquema. E Paulo olha, e aquela sala fica cinza. Aquela sala perde as cores, fica preta e branca. E Paulo é preso e nunca mais ele vai ser solto, literalmente. É verdade que lá ele fica numa prisão domiciliar, mas ele está preso. Tem a guarda na frente da casa e tal. Então, quando eu falei que ele coloca uma algema que nunca mais tira, eu estou falando metaforicamente. Paulo nunca mais tem um alvará de soltura. É isso que para os que quiserem remendar a minha pregação. Está entendendo?
Então, Paulo nunca mais é livre. A partir de então, ele vai morrer por causa disso aí. E aí, a jurisdição, presta atenção. Ele é preso nessa condição. Veja bem, eu não estou dizendo que foram os apóstolos que prenderam Paulo, porque não foram. Quem aparece lá são judeus, não cristãos. Tá certo? Só que, o que os apóstolos falaram? Volta no texto de Atos capítulo 21. É 21 que a gente está trabalhando? Coloca aí no texto, quando Paulo é preso, 21, deixa eu ver, 21, 23, por ali. Me ajudem aí, eu não estou com o texto aberto. 27. 21, 27. Atos 21. Quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, vendo Paulo no templo, alvoroçaram o povo, agarraram. Bom, Paulo é preso. Qual a acusação? Ele introduziu gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Isso era verdade ou era mentira? Mentira. O que os apóstolos falaram sobre isso? Nada. Não, o que o pessoal que ganhou a grana, o dinheiro, a oferta, cara, que esse cara levou da Acaia, da Macedônia, não sabe, sei lá de onde, para os irmãos de Jerusalém. Cadê um crente de Jerusalém? Cadê um Tiago, um Pedro? Para chegar lá e falar assim, não é verdade isso aí não. O Trófimo não veio, ele é nosso irmão, o Trófimo é nosso irmão. Mas ele não participa do acordo judaico. Então ele não entrou no templo. Ele veio com Paulo, ele viaja com Paulo. É proibido o judeu ter amigo que não é judeu? Não, né? Então, Paulo não profanou templo coisa nenhuma. Cadê alguém? A religiosidade mata. A religiosidade mata. Que essa palavra liberte a sua mente, liberte o seu cristianismo e faça você crescer na fé, na graça, no conhecimento. Você não foi chamado para ser um chato que fica no YouTube enchendo o saco de ninguém, que está fazendo mais do que você faz. Pastor, quer dizer que eu tenho que ficar quieto? Exatamente. Alguém pediu tua opinião? Não, né? Então, se pedir, você fala. Se pedir, você fala. Você está entendendo? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.